salve! Está começando mais um Pod Sexo, porque hoje é sexta-feira, é aquele dia tão esperado, aquele dia que a gente fica ali, né? Sabe, vai ou não vai, vai ou vem, vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Então, chegamos aqui e aqui Pod Sexo sim, porque eu estou recebendo as nossas convidadas, Cidinha Colepícolo e Natália Mian. Oi, gente. Oi, gente. É Tudo sexta-feira, bem? a gente tá firme e forte, mas a cabeça tá daquele jeito. E claro, os convidados já recém-batizados, a nossa Vuvu, o nosso Braulio e o velho e forte Chico. Tendo apresentado todos, vamos lá, aquele assunto que de fato a gente trouxe, que é a incontinência urinária. Então eu vou começar dando uma informação aqui, que vem da Universidade Federal de São Paulo, que mostra que aproximadamente de 15% a 30% da população acima de 60 anos apresenta um grau de incontinência e 2 vezes mais chance de apresentar esse problema. A gente está falando de uma faixa etária específica aqui, mas isso não é regra. Isso pode ser até uma exceção. Então, a gente fez questão de trazer esse assunto, porque, para começar, eu queria logo de cara perguntando: o que é uma incontinência urinária? Então, incontinência urinária é qualquer perda de urina em qualquer fase da vida involuntária. Então, assim, você tossiu, perde xixi, isso é uma incontinência urinária, por um exemplo, tá? Então, perder xixi em qualquer fase da vida é uma incontinência urinária. A gente não pode perder xixi nunca. Jamais. Em tempo algum. Não, mas é que eu tava muito apertada, daí eu peguei peso. Tá bom, não é pra perder. Tá. Não é pra perder. Então, foi só uma gotinha. É incontinência urinária. É bom ir ver. Tem que ir ver. Principalmente quando é só uma gotinha. Aconteceu uma vez, não é normal, não é comum, não romantizem, não normalizem, tá? Porque fala assim, foi só uma vez, tá tudo bem, é normal. Não, não é. E quanto antes a gente começa a tratar, mais rápido é a evolução, mais rápido é o tratamento. Porque se você chega, eu comecei a perder xixi lá com 18 anos, porque embora os dados estejam falando de pessoas mais velhas, é extremamente comum pessoas jovens perderem xixi, tá? Mas quando eu tinha 18 anos eu perdi, mas hoje você tem 40, por exemplo. Olha quanto tempo esperou, Quanto tempo já foi? Quantas coisas a gente já podiam ter sido feitas e nós não fizemos, tá? Então, perdeu, vá procurar ajuda. Mas é normal. Não é, eu tô enfatizando porque é muito comum falar, perder xixi é normal, mulher, imagina, na menopausa, então, Sim, acha graça, né? Acha graça, fiz xixi na calça, olha que engraçado. Fui correr, fui pular no jump e perder xixi, daí eu dei mais risada, perdi mais ainda, é normal. Não, não é, gente. Perder xixi nunca, jamais, em tempo algum, é normal. Eu não vejo graça nenhuma, mas enfim, Mas né? muitas mulheres acabam rindo. E às vezes você procura um profissional da saúde e eles falam, tá tudo bem, isso acontece. Então vamos tomar cuidado com esse profissional da saúde, porque de repente ele não é tão bom quanto você imagina. Vale ressaltar que incontinência urinária não é disfunção sexual. Não é disfunção sexual, mas geralmente é o precursor de uma disfunção sexual. Além de todas as outras questões que nós falamos, principalmente em nós mulheres, quando se tem a incontinência urinária, geralmente já causa uma disfunção sexual. Porque a mulher, embora ache graça, mas ela começa a ficar mais inibida. E ela já não relaxa, porque para ter uma relação sexual tem que estar relaxado. Se relaxar, vai perder xixi. Então eu não vou relaxar. E ela começa a ter dor na relação sexual. Ou ela não tem mais orgasmo. Então, como eu disse, ela pode ser o precursor de uma disfunção sexual. Na verdade, é um mundo, é complexo. Porque o grupo muscular que mantém a continência urinária, mantém a continência fecal, que permite a gente ter relação sexual, chegar ao orgasmo, é o mesmo.
a musculatura mais superficial é a responsável principalmente pela questão sexual. E a musculatura mais profunda por essa questão de continência ou incontinência. Mas é o mesmo grupo. Então, se a musculatura está fraca, se a musculatura está tensa, porque a gente tende a achar assim, perdeu o xixi é porque a musculatura está fraca. Ponto. Não é bem assim. Muitas vezes, e é extremamente comum a gente encontrar mulheres extremamente tensas, com a musculatura do assoalho extremamente tenso. Esse músculo extremamente tenso, ele tá tenso, consequentemente, ele não exerce a função dele. Então, ele fica fraco, e aí você perde xixi, não chega o orgasmo, tem dor para ter relação sexual. Então, assim, não é só uma questão de fraqueza, é uma questão de tensão, falta de coordenação. Existe a hora certa para o músculo contrair, existe a hora certa para o músculo relaxar. E se tem alguma pecinha nesse quebra-cabeça que não está no lugar certo, os outros também não vão funcionar corretamente. Uma coisa acaba levando a outra. E aí, uma mulher que perde xixi, ela já pensa assim: e se eu perder na relação sexual? Aí vem a ansiedade, aí vem o medo, aí ela não quer ter relação sexual. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quais são os sentimentos, as emoções que circundam essa incontinência? É o que a Nath disse, gera uma ansiedade, né? Essa ansiedade, ela vai gerar uma baixa autoestima, a forma como eu me vejo. Que pode gerar um isolamento social, pode gerar uma depressão, né? Que geralmente, quando chegam pra gente, já vem tudo junto e misturado, é um combo. É uma grande bola de neve, é o que eu gosto de dizer, né? É uma cebola, a gente tem que ir tirando as cascas da cebola, dói, a gente chora, mas vai formando muitos sintomas sobrepostos. Quando, na verdade, se tivesse resolvido lá no comecinho, com 18 anos, quando teve a primeira incontinência, mas também cai na falta de informação. Sim. Né? E gera uma porção. Aí, quando chega na menopausa também, a mulher já tá na menopausa, mais fragilizada por conta de todos os hormônios, a questão de já estar se sentindo velha, né? Já acabou sua fase, seu Acabou a tempo vida. útil na Terra. É. Vá para casa e morra. Isso. É mais ou menos isso. E aí começa a ter a incontinência urinária. Pronto, é o combo. Agora que eu não saio mais de casa mesmo. É o fim do poço, né? Se não tomar cuidado. E muitos GOs não falam sobre incontinência urinária, inclusive livremente. Assim como orientação, você está com incontinência urinária? Não, né? Há até um tratamento que você pode fazer como prevenção para que você não tenha essa incontinência urinária. Eu sempre falo, faça a fisioterapia pélvica antes de precisar da fisioterapia pélvica. Nós não vamos na academia. Sim. Você começa a fazer atividade física lá de menina. Eu faço exercício desde sempre. Tá, quando eu tinha 15 anos, por exemplo, que eu fazia ginástica, era outro tipo de atividade física. Você não ficava pensando assim, nossa, quando eu ficar mais velha, pode ser que... Não, você ia fazendo porque você sabe que faz bem para a saúde, porque vem da educação que a gente recebe tudo. Por que a gente não fala assim, vamos cuidar desse assoalho pélvico, que é um músculo tal qual o músculo bíceps, tríceps? Por que a gente não cuida dele também? Vem a questão do tabu, porque este lugar é proibido. Pode-se dizer que o seu trabalho, então, ele é muito preventivo, né? Extremamente preventivo. E no caso da incontinência, é super recomendado? Super. Na verdade, a fisioterapia pélvica é nível A, padrão ouro de evidência para o tratamento da incontinência urinária. Dá para recuperar? Dá. Total? Dá. Aí, só que assim, tem vários fatores. Mas dá sim. Olha aí, gente, nem tudo está perdido nesse mundo. Inclusive dos homens quando retirada de próstata. Vamos lá, vamos falar dos homens, né? Porque me gerou a dúvida. Mas excelente, a gente está conversando aqui. Os homens, eles têm esse privilégio, entre aspas, de não ter a incontinência como a mulher. É raro, raríssimo o homem ter uma incontinência urinária como a gente, quando tosse, quando espirra. Aí tem um câncer de próstata,
que isso já tem uma demanda emocional, né? Porque assim, ter Sim. câncer já é ruim. De próstata, então, para o homem é o fim do mundo. O mundo vai acabar, né, Cidinha? Então, assim, Porque eles associam a questão de ficarem impotentes com a disfunção sexual, eles não associam a questão da da incontinência incontinência urinária. urinária. Não que não possa acontecer a impotência sexual, tá? Acontece. Mas tem a questão da incontinência urinária, que vem no pós-operatório de câncer de próstata. Todo mundo que faz cirurgia de câncer de próstata tem? Não. Mas acontece e bastante. Tá? Aí a fisioterapia entra para ajudar a reabilitar esse assoalho pélvico. Claro que tem outras coisas envolvidas, porque quando você vai fazer, o cirurgião vai fazer a cirurgia, é uma região extremamente delicada, é uma região com estruturas extremamente pequenininhas, e você pode acabar lesionando essas regiões. Mas o lesionar é porque eu tenho que manipular, né? Então o cirurgião vai manipular para tirar o câncer. E aí nessa manipulação pode machucar essa inervação e acabar acarretando a incontinência urinária ou a disfunção erétil. Isso pode ser permanente ou não, tá? Mas fez cirurgia de próstata, tem que ir fazer fisioterapia pélvica. Aliás, os urologistas que eu trabalho sempre encaminham antes para depois até assim, bom, tá com câncer, ok, vamos avaliar, vamos fazer umas sessões de fisioterapia antes para a gente entender, para você entender como o seu músculo funciona, e aí pensa um homem que vai ter uma relação sexual, porque isso acaba acontecendo, às vezes eles têm a ereção normal, mas têm a incontinência, vai ter uma relação sexual. E perde xixi. É péssimo, né? A gente não quer isso, né? De jeito nenhum. Muito embora eles acabam ficando mais preocupados com a questão da impotência sexual, É né? tão constrangedor quanto, é tão É perigoso horrível, quanto, é né? tão E ruim você, quanto. tanto para homem quanto para mulher, ficar usando fralda, né? Outra coisa, gente, vou aproveitar e abrir um parênteses aqui. Fralda, absorvente não tratam a incontinência. De jeito nenhum. Porque há quem busque esse recurso como tal. Exatamente, como tratamento. Não é isso. Você está incontinente. É fisioterapia que você tem que fazer. Ponto. Você está usando o absorvente ou está usando a fralda enquanto você não melhora. Ela não é tratamento. Ela é coadjuvante ali, porque as pessoas... Não, põe fralda. Ai, hoje em dia tem aquelas calcinhas, aquelas cuecas, aqueles absorventes, né? Então, assim, vamos deixar cada qual no seu cada qual, né? Sim. No começo, precisa usar um absorvente? Precisa usar uma calcinha que vai segurar esse xixi? Ok, mas isso é band-aid. A gente precisa tratar. Sim. Muitas vezes a incontinência urinária acaba levando as pessoas para o seu consultório, mas o emocional não pode provocar, somente o emocional, não pode provocar uma incontinência? Eu entendo que não. Eu entendo que é o oposto. Claro que, quando tem o emocional, várias coisas estão relacionadas, né? Nós temos aí as doenças psicossomáticas que podem, de fato, acontecer. Então, pode acontecer dela ter uma fraqueza muscular, né? Uma fibromialgia, que é uma fraqueza muscular por conta de uma questão emocional que pode levar a uma incontinência urinária. Então, pode acontecer, mas não necessariamente diretamente a incontinência urinária. O que às vezes acaba acontecendo, o paciente que é mais ansioso, ou que isso acontece muito no que a gente fala incontinência urinária, assim, você precisa sair correndo para ir ao banheiro, tá? Tem várias outras demandas aí envolvidas, mas assim, eu tô ansiosa hoje. Ai, eu tô ansiosa. Hoje é sexta, eu vou lá com a Marcinha, com a Cidinha conversar. Ai, meu Deus, espera aí que eu preciso ir no banheiro. Vou fazer. Tá? Sim, né? é disso que eu tô falando. Isso pode acontecer porque
liberam algumas substâncias aqui no nosso corpo que me deixa, vamos dizer, um pouquinho mais alerta. E aí, mas não é que o emocional cause a incontinência. Você já tem essas questões e as suas emoções vão interferindo. Do mesmo jeito que, ai meu Deus, eu tive uma relação sexual ruim a última vez. Meu Deus, ai, surgiu a possibilidade de eu sair com alguém. Ai meu Deus, vai dar errado. Eu não tô bem. Então, o seu emocional vai te causar questões físicas. Sim, mas isso não quer dizer que cause a incontinência urinária. Sim. Porque você vai ter vontade de ir ao banheiro, mas você não vai fazer onde você está. Não Você é a vai até o liberação banheiro. involuntária, né? Exatamente. Tanto que, assim, a questão emocional interfere não só na questão urinária, mas, assim, muitas pessoas com crise de ansiedade têm crise de diarreia. Algumas pessoas muito vomitam, comum. né? Então, isso pode acontecer, mas isso não quer dizer que seja uma fraqueza muscular que você vai fazer perder em qualquer lugar. Pode Desculpa, completar. porque a questão da ansiedade, aí a Cidinha tem mais propriedade para falar, ela libera algumas substâncias aí no nosso corpo, ela mexe com a gente a tal ponto que ela vai interferir nessa questão de querer vomitar, nessa questão de ir ao banheiro. Então, assim, é uma linha tênue aí. Então, você tem que... E às vezes você passa tanto tempo ansioso, você passa uma vida de ansiedade que vai te gerar questões físicas. E aí a gente tem que cuidar da ansiedade e da questão física causada. Quando a gente fala em incontinência urinária e relação sexual, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa relação, que eu acredito não deva ser nada saudável. Pensa assim, se eu faço esforço, se eu tosso, se eu espirro, eu vou perder xixi. Ou eu tenho uma urgência miccional, que é aquela coisa assim, sai da frente que atrás vem gente que eu preciso ir ao banheiro, né? Se eu não for no banheiro agora, não vai dar tempo de eu chegar. Aí, eu já penso assim, será que eu vou perder xixi a hora que eu tiver na relação sexual? Porque isso pode acontecer, tá? Pode acontecer. Então, assim, pensa o desconforto. Você tá lá com seu parceiro, com a sua parceira, seja... Nossa, será que foi xixi? Se você tem uma lubrificação um pouquinho maior, você já pensa, ai, foi xixi. Meu Deus. Bom, daí você acabou a relação sexual naquele momento, né? Todo o desejo que você estava tendo ali... Já era, porque assim, você não quer perder xixi enquanto você tá transando, né? Enquanto você tá no bem bom, né? E aí te causa ansiedade. E a ansiedade te traz outros problemas. Outras questões. E até eu anotei aqui para perguntar para a Nath sobre algumas adaptações durante o sexo quando tem incontinência urinária. Boa pergunta. Aí vem, né? Eu que virei entrevistadora aqui. Adoro as perguntas. Vamos lá. Adaptar o sexo, o ideal é cuidar para não precisar adaptar, é tratar para não precisar adaptar. Por quê? Claro que no começo, assim, bom, nessa posição eu sei que eu vou perder xixi porque eu já perdi. Tá. Então, vamos fazer outra, tá? Mas é o tratar. Não adianta eu mudar hoje a posição porque essa me deixa com mais urgência ou porque essa faz eu perder mais o xixi. É o tratar. Porque senão vai ser que nem a calcinha que você usa pra tampar. Exatamente. Então, assim, é tratar. A melhor adaptação é o tratamento. Cidinha, já teve casos no seu consultório de pacientes que chegaram com essa queixa de incontinência urinária relacionado e já comprometendo o sexo? A questão sexual? Olha, Márcia, eu gostaria que chegasse assim, mas não chega. Porque é difícil, né? Essa é a minha outra pergunta. Isso sai ao longo das entrevistas mais direcionadas. Tá. Né? Porque chega com a disfunção sexual, homens quando fizeram a cirurgia, enfim, chega com a queixa da disfunção sexual mesmo. Porque é o que mulheres mais incomoda. com dor na relação sexual. E aí você vai investigando e aparece a incontinência urinária. Porque é a questão do tabu. Além da gente ter o tabu sexual, a gente tem isso também. Não falo, né? Eu vou fazer xixi. Eu perdi xixi. Não se fala isso. É porque o constrangimento é maior ou igual a uma disfunção sexual. Você ir
para a terapia para falar sobre isso, praticamente a mesma dificuldade. Eu acho até que maior. Porque, né? assim, não é nem por ser dificuldade, é porque a pessoa não acessa isso. Não chega a acessar. E aí, com as entrevistas, fala, tá, mas como que é seu xixi, né? Como é seu controle? E aí fala, às vezes eu perco, às vezes não. E aí você vai investigando e vai entendendo que, de fato, tem uma comorbidade aí. Mas, às vezes, as pessoas não falam de fato. Com tudo, né, Márcia? Assim, não só a questão do xixi, mas, assim, sempre a gente tem que investigar intestino. Como tá seu intestino? Também ninguém fala. Imagina você fala assim, você olha seu cocô, oi? Como assim? Né? Mas, por exemplo, e já pra mim, fisioterapia pélvica pra quem perde xixi. É mais ou menos isso. Ou pra as mulher na pessoas- menopausa. Então, assim, acaba ficando rotulado, né? Então, pacientes com incontinência urinária chegam mais diretamente pra mim, assim como os pacientes com disfunção sexual chegam mais diretamente pra Cidinha. Então, assim, eles acabam colocando incontinência urinária pra fisioterapeuta, disfunção sexual é pra sexóloga, pra psicóloga. Tá? Não, é um conjunto. Tá. Sempre é um conjunto. A constipação também é. Que geralmente está associado, Se- inclusive. É muito comum Vem tudo num bolo só. vir tudo num bolo só. É bem comum, aliás. As pessoas não percebem. Aí nós vamos direcionando as perguntas. Tanto é que às vezes quando chega uma paciente com incontinência e eu falo, tá, e como que é o seu evacuar? Me fala, quantas vezes você vai ao banheiro? Tá fácil, tá difícil? Você faz esforço? Né? Eu brinco que fazer cocô tem que ser igual um orgasmo, Isso aí, gostoso. né? Aí fala, mas por que você tá me perguntando isso se eu vim aqui pelo xixi? Ou quando eu pergunto da questão sexual, mas por que você tá perguntando isso se eu vim aqui pelo xixi? É um conjunto. Do mesmo jeito, quando a Cidinha pergunta, como é que tá seu xixi? Como é que tá seu cocô? Porque daí, né? Mas por quê? Eu vim aqui por outra coisa. E está tudo envolvido. Aliás, nós somos ligados do fio de cabelo ao dedão do pé, né? Então, O cara soube fazer, vamos combinar, né? ele soube Fez fazer, certinho. soube. A máquina é perfeita, É perfeita. né? A gente que de vez em quando faz umas coisinhas erradas, que daí Muitas dá, coisinhas erradas, dá no uns caso. defeitos aí. A incontinência urinária, quando você fala, já dá aquele susto, assusta, né? Mas, pelo que vocês estão falando aqui, tem jeito. Tem. Então, para terminar, eu queria falar isso. Queria que Tem vocês jeito. reforçassem essa questão. Tanto trabalhando o emocional, quanto o físico. O físico. É Eu isso. volto a falar. Qual é a indicação para incontinência urinária? Fisioterapia pélvica. Ponto. Claro que aí nós vamos investigar outras coisas, tá? Assim, na anamnese. E aí, se necessário for, e quando necessário for, a gente encaminha esses pacientes, né? Sempre. Incontinência urinária, fisioterapia pélvica. Ponto. E eu sempre falo, a gente nunca trabalha sozinho. É impossível trabalhar sozinho, né? Coitado daquele que acha que dá conta sozinho de tudo. Então, assim, eu preciso de uma equipe interdisciplinar. Eu falo que o meu trabalho, ele é extremamente mais fácil porque eu tenho a Cidinha. A minha vida é facilitada. E a do paciente também. Por consequência. Por consequência. Então, um paciente que faz uma terapia associado à fisioterapia, ele é um paciente que evolui mais rápido, porque ele entende as questões dele também. Sim. Né? Sempre trabalhar em conjunto. E a gente sempre volta na questão dos tabus, né? Porque a gente também relaciona muitas vezes incontinência urinária à velhice. Ou é bebê ou é velho que tem incontinência urinária. E não é verdade. Pode ter aos 18, aos 20, aos 40, aos 50. Pode ter 80 e não ter uma incontinência urinária porque tratou. Né? E não é verdade. Então, todos os tabus, ele nunca vem sozinho, né, Márcia? Sempre Nunca. vem o combinho. Sim. Então, precisa sempre tratar tudo. Bom, gente, no meio do caminho tinha uma incontinência urinária, mas aí você foi fazer a fisioterapia pélvica, cuidou da sua saúde mental e o sexo fica gostosinho. É o que a gente aqui deseja para você Isso aí. nessa sexta-feira, porque esse pode sexo sim, gente. Vai lá e aproveite bastante. Semana que vem a gente tá de volta. Um beijo, tchau. Tchau, Beijo, tchau. tchau.